Olá pessoal, boa noite. Nós estamos aqui em Lusiânia, são exatamente 22 horas e 41 minutos. Então eu estou aqui, eu sei que o TikTok a gente não dorme. Na verdade, só um minutinho para me clarear mais aqui. Na verdade, eu hoje cheguei aqui tarde, mas como eu fiz o compromisso de nós fazermos aqui a nossa live todas as sextas-feiras, ainda não rompeu sexta-feira, não deu meia-noite. E claro que eu estou aqui para conversar com vocês, falar um pouquinho do Evangelho, esse Evangelho segundo o Espiritismo. Era para mim ter começado mais cedo, mas tive alguns contratempos e estou aqui justamente para poder conversar, para poder lermos um pouco, refletirmos um pouco. Estamos aí hoje sexta-feira, né? E estamos aí para poder também nos sintonizar com o bem, né? Porque o importante, gente, é a nossa sintonia. A sintonia com Deus, a sintonia com Jesus. Aqui você é pai de santo de onde? Não sou pai de santo e nem pretendo ser. Não tenho nada contra os pais de santo. Nós estamos falando da doutrina espírita. O espiritismo chamado kardeciano ou kardecista, como alguns gostam de falar. Na verdade, o espiritismo cristão. Aqui está perguntando também por que você estava trabalhando com Exu capa preta. Nunca fiz isso na minha vida. E cada um respeita, é claro, respeita as religiões de matriz afro. Mas também aqui, gente, é um momento da gente nos sintonizarmos com o bem, buscar, obviamente, Jesus de acordo com o nosso entendimento. E aqui está escrito, é só brincadeira, é o Romério, acho que é Romério. Grande abraço, amigo. Então, é claro que há uma confusão às vezes, porque o Brasil é um país muito, que tem muita confluência religiosa. E é claro que a gente tenta, assim, dentro das nossas possibilidades, inclusive dos nossos conhecimentos, fazer aqui da melhor forma possível para que a gente possa estar falando dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, a doutrina do amor. Hoje nós vamos tratar de uma reflexão, e essa reflexão ela é bastante, sempre eu falo isso, né, que é bastante interessante, mas é uma reflexão interessante para a vida da gente. Nós vamos falar sobre um texto, né, da Bíblia, do livro de Mateus, e que tem a codificação dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente falar da bem-aventuranças, né? Fala que bem-aventurados os pobres de espíritos. Nós vamos aqui falar um pouquinho sobre esse termo e o que Jesus quis dizer em termos de pobre de espírito. Nós vamos ler aqui, vou estar lendo aqui, aqui é do Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, você pode estar vendo aqui, ó, né? E eu vou fazer uma pequena leitura e depois da leitura fazer uma oração para que a gente possa estar buscando mais e mais essa sintonia divina para que a gente possa estar refletindo sobre a leitura que vamos fazer. Que diz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito. Por ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, e colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças,
não entrareis no reino dos céus. Aquele que, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebestes. Está em Mateus, capítulo 18, no versículo de 1 a 5. Vamos fazer uma pequena oração. Pai querido, nós queremos agradecer pela oportunidade, por estarmos aqui, compartilhando com os nossos irmãos e amigos, irmãs e amigas, compartilhando esta reflexão do Evangelho cristão, do Evangelho de Jesus, escrito por homens, Mateus, Marcos, Lucas, João, mas que nessa parte a gente possa compreender um pouquinho sobre este Evangelho, para que a gente possa, Pai, melhorar no dia a dia, em nossa vida, melhorar para conosco, para com as pessoas e buscar essa sintonia divina. E que através desta sintonia a gente consiga superar as adversidades da vida, tendo o planeta Terra como uma grande oficina de trabalho, ou melhor, uma grande sala de aula, uma escola, onde nós podemos aprender a cada reencarnação, a cada vez que temos a oportunidade concedida por Ti, ó Deus. Pedir aos irmãos da jornada, da espiritualidade amiga, que nos oriente e nos dê a palavra correta, para que assim possamos, através deste ágape espiritual, possamos dizer sobre a vida, refletir sobre a nossa existência e sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Obrigado, graças a Deus, que assim seja. Gente, eu, assim, dentro das minhas, e eu tenho que ser bastante, enfatizar isso, dentro das minhas pouco conhecimento, busco aqui trazer, dentro das nossas limitações, melhor dizendo, trazer aqui um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Me comprometi com tranquilidade aqui na inspiração espiritual, todas as sextas-feiras, trazer o Evangelho aqui. Dizer para vocês que Jesus, quando dá... Ô amigo, Diego, cadê as casinhas, fariseu? Tá até me maltratando, mas deixa eu te dizer uma coisa, amigo. Eu tenho uma sala aberta justamente para tratar desse assunto aqui. É um assunto espiritual, um assunto de reflexão sobre o Evangelho. Qualquer coisa pode me procurar na nossa sala, na prefeitura, e a gente vai estar falando a respeito e dando as informações. Com relação a essa bem-aventurança, e Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, ele nos exorta justamente a trazer na nossa vida aquilo que é, o que é ser pobre de espírito. Pobre de espírito não se trata de pobreza material, não se trata de qualquer tipo de pobreza na vida cotidiana. O pobre de espírito é um tipo de pobreza, mas não se trata de uma pobreza que venha a dizer que a pessoa não tenha meios de subsistência. A pobreza, nesse aspecto aqui, é sim uma pureza de coração. Essa pureza de coração, ela reflete na gente, para que a gente possa refletir nas outras pessoas.
E assim, refletindo nas outras pessoas, naturalmente, a gente consegue transformar as pessoas ao nosso redor. Jesus foi humilhado, foi massacrado, Jesus foi espancado, Jesus foi assassinado. E mesmo assim, ele perdoa a todos. Ele, quando se trata de pureza de coração, a gente precisa muito refletir sobre isso, porque às vezes nem sempre somos puros de coração ou nem sempre praticamos essa pureza. Jesus, ele, na sua humildade, na sua simplicidade, ele veio e nos ensinou esta humildade e esta simplicidade. No contexto do mundo material, Jesus disse, no mundo tereis tribulação. No mundo tereis tribulação. A humildade, a simplicidade, dentro de um contexto que reflita o que Jesus faria no meu lugar, em todos os aspectos da nossa vida cotidiana, nós vamos, é claro, observar que durante todo o ministério de Jesus, durante toda a sua trajetória na vida, foi uma vida de sofrimento. Já no início já no seu nascimento, os pais tiveram que fugir, sair de onde estava, para Belém da Judéia, e nascer fora mesmo da sua região. Quando nós falamos de pureza de coração, e essa pureza de coração não reflita na gente, para que possa refletir nas outras pessoas, a pobreza de espírito, ela se afasta da gente nesse contexto porque nós não estamos buscando esta pureza. Qual é a nossa dificuldade no planeta Terra? Quais são as o nosso exercício diário na vida? O que temos de pobreza de espírito em nossa vida? Quando estamos praticando? Para que estamos praticando? E até quando estamos praticando? A grande verdade é que vivemos num mundo onde as pessoas apontam muito o dedo para as outras. E nem sempre essas pessoas que apontam o dedo para as outras são pessoas do bem. Tem um texto, um pequeno texto, que escutei uma vez num centro, numa palestra, aliás, que diz que todos os dias a mulher olhava seu esposo e todos os dias ela olhava pelo vidro a roupa que a vizinha lavava. E sempre observava que estava encardida. E aquilo a chateava, né, como diz assim, de ver aquela roupa, a roupa do varal da vizinha sempre suja. E na verdade, algum tempo depois, a funcionária, a secretária do lar, alguns chamam de empregada, acho que não tem nada a ver, a pessoa que trabalhava em sua casa, deu uma geral na casa, lavou tudo, né, portas, vitrôs e tudo mais. E essa pessoa, essa senhora, de repente
olhando, falou para o marido: nossa, a roupa dela está branquinha, não está mais encardida. O marido disse para ela: não, foi a nossa funcionária que lavou o nosso vitrô. As roupas as roupas dela sempre estiveram limpas. O que estava sujo era o nosso vitrô. Então, muitas vezes, nós, talvez por estarmos passando nesta vida cheio de problemas e muitas vezes cheio de convivendo com as coisas do dia a dia, esquecemos da nossa vida pessoal, particular, e passamos a observar a vida dos outros e perdemos o que tem mais de importante em nós. E que nascemos com isso, com a pobreza de espírito. Às vezes, eu acabei de receber uma provocação agora aqui no TikTok. O senhor perguntou um negócio de casa e tal, um trabalho que faço aí. Quer dizer, em outro momento eu quero até fazer uma live sobre esse assunto aqui. E tenho trabalhado, já entreguei 192 casas ali no Parque Alvorada, graças a Deus. Mas é um programa, e isso não tem nada a ver com o nosso contexto aqui. Porque cada um tem sua religião, tem o seu respeito. A gente precisa adquirir o respeito para com as outras pessoas. Mas vejam bem, nós somos muito reativos, e eu já fui muito reativo na vida. Porque não aceitamos, muitas vezes, ofensa no trânsito, não aceitamos críticas no nosso trabalho, não aceitamos críticas em locais de estudo, em nosso dia a dia. E muitas vezes, por sermos reativos, caminhamos para o caminho da ignorância, da brutalidade, da estupidez. Caminhamos pelo caminho da maldade, do ódio, da vingança. E a grande verdade é que Jesus, quando ele disse: bem-aventurados os pobres de espíritos, ele nos propôs a uma condição. Ele disse lá atrás: bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. E nos traz os meios, os mecanismos para que a gente possa evoluir espiritualmente. Temos dificuldade do exercício da humildade, de nos desprendermos para termos realmente a pobreza de fato e de direito do espírito. Achamos que nossos sofrimentos são únicos. Às vezes a pessoa está sofrendo na vida, e isso aconteceu comigo uma vez. Eu posso citar um exemplo. Eu estava numa igreja, certa feita, e quando eu saí de lá, tinham roubado meu carro. E eu fiquei extremamente chateado. Foi assim, uma situação muito traumática, nunca tinha acontecido isso comigo. E isso foi uma experiência pessoal minha. E fui à delegacia naquela época, já tem alguns anos, da parte. Cheguei lá, tinha um senhor sentado do meu lado. E eu muito indignado por ter sido roubado meu carro. E acontece que eu sentei perto daquele cidadão e falei: que vocês... curiosidade, está fazendo aqui, amigo? Na delegacia, vai dar parte, alguma coisa? Ele falou: não, acabar de roubar, fazer um assalto ao meu filho e mataram ele.
Na mesma hora eu vi que meu problema era zero. Eu não tinha problema. Eu não tinha motivo para estar indignado perto do sofrimento daquele pai que tinha perdido um filho. Justamente em um assalto. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigos, nós muitas vezes achamos que nosso sofrimento é único e que o nosso sofrimento está acima do sofrimento das outras pessoas. As pessoas estão passando por problemas, sejam emocionais, físicos, espirituais. E isso transforma a nossa sociedade em um cabedal de violência, seja violência moral, seja violência física, seja violência emocional. Se não aprendermos a exercer o princípio da pobreza de espírito, que é o princípio da igualdade, de sermos iguais a todos, e buscarmos exercer essa igualdade de forma perene em nossas vidas, jamais teremos a oportunidade de sermos realmente, como Jesus disse, de ser bem-aventurados e termos essa pobreza de espírito. Porque muitos confundiram a pobreza de espírito de forma pejorativa e até negativa. Aqui diz o seguinte, no Evangelho diz o seguinte: não procureis na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigado a descer e buscai. Ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se mereceres. Deus vos dá um mais elevado no céu, se o mereceres. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Kardec. Desculpe que eu estou um pouco gripado, gente. Se na verdade, se nós desviamos do caminho da retidão, da luz, e buscamos através apenas de nossas sejam vãs filosofias, vãs intelectualidades, vãs meios humanos para poder buscarmos estar acima de tudo e de todos, é porque não aprendemos a exercer o princípio da igualdade. Jesus nos trouxe a oportunidade da mudança. Tem uns que mudam rápido, conseguem, através da sua convivência, ou sei lá, dessa proximidade com Jesus, ou da sua própria religião, fazer essa mudança. Outros demoram. Eu tinha um amigo não, conhecido, um vizinho. Eu muito garoto, muito sem experiência, e a gente jogava futebol na rua, tinha um campinho lá perto de casa, isso nos anos 80, antes dos 78, por aí, 79. Mas eu percebi que esse amigo nosso, era amigo nosso lá da comunidade, do bairro, mas quando chegava em algum lugar que tivesse os amigos, que tivessem um poder aquisitivo maior, foram filhos de gente mais rica, esse amigo não dava assunto para a gente, nos tratava com frieza e se enturmava com aqueles que eram de poder aquisitivo melhor.
E eu não entendi aquilo. Aquilo pairava dúvida na minha mente, por que daquilo? Até porque não tinha nem forma de como é que fala, compreensão mental de entender aquilo, né? A grande verdade é que aquele garoto também, dentro do seu entendimento e daquilo que ele compreendia, que era muito mais importante também estar do lado de pessoas mais na concepção social de melhor situação financeira do que nós, que éramos a garotadinha que brincava ali no campinho e na rua. Muitas vezes, gente, nós ambiciamos, passamos a vida na ambição de coisas altas, de coisas que não nos acomoda. Nós passamos a vida toda aspirando, não que a luta pela melhoria, o princípio da dinâmica da vida, de poder correr atrás das coisas, isso é muito normal e é até bom. Mas às vezes nós ficamos obcecados por bens materiais. E passa a ser uma obsessão tão grande que realmente nos faz afastarmos da sintonia espiritual. As nossas relações da vida, a nossa convivência para com as pessoas, nas próprias casas religiosas, às vezes queremos ser melhor do que os outros. Kardec, ele foi muito assim, ele trouxe uma doutrina, e é muito mais doutrina do que uma religião, e se transformou quando codificou, que primeiro ele fez o Livro dos Espíritos. Ele era um cientista, um filósofo, uma pessoa extremamente inteligente, mas quando ele, na sua capacidade de interpretação, orientado pelos mentores espirituais, ele codificou os evangelhos, as narrativas evangélicas, ele transformou sim a doutrina em uma religião. Não é uma doutrina meramente científica, não é uma doutrina meramente filosófica, mas uma doutrina científica, filosófica e religiosa. Diz que a raiz de todos os males é o egoísmo. E quando estamos, muitas vezes, mesmo em casas religiosas, sempre, de alguma maneira, as pessoas almejam um local de destaque. Eu fiz, eu faço, quero receber aplausos. Isso faz parte de sermos egoístas e não trabalharmos o nosso ego, desprendermos dele. Quando Jesus diz que bem-aventurado os pobres de espírito, é porque ele nos diz que a nossa grandeza, a nossa riqueza está nas coisas espirituais. O próprio Jesus foi o único. Veio ao mundo, ensinou o amor, trouxe os ensinamentos do reino de Deus dentro de nós. E foi rejeitado por aqueles que não acreditavam nele.
chamavam de charlatão, chamavam de feiticeiro, chegavam a um ponto a dizer que as suas práticas de cura, os seus ensinamentos eram ensinamentos diabólicos. Como fazem hoje com a doutrina espírita? Os centros estão abertos, as pessoas vão lá para receber a cura, muitos se curam. E alguns líderes religiosos dizem que o diabo também cura as pessoas. Nada disso, gente. É difícil, eu sei, nós vivemos nesta confluência de religião no Brasil e no mundo. Outro dia eu estava vendo, até aqui mesmo no TikTok, um rapaz, um português, conversando com as pessoas no mercado, na rua, perguntando se as pessoas acreditavam em Jesus. A maioria disse que não. Pelo menos a maioria naquele contexto do vídeo. Mas ninguém analisou que Jesus ele veio e aquilo que ele disse, ele fazia para si. A pobreza de espírito que ele demonstrou quando foi advogado das pessoas humildes, advogou pelos pobres. Quando ele perdoou as pessoas que cometiam pecados e dizia: vai, não peques mais, sua fé te salvou, te curou. Quando curou as pessoas, leprosos, cegos, paralíticos. Jesus foi médico, sem ter ido numa faculdade ou numa universidade. Porque ele se colocou também em sua vida cotidiana dentro desta pobreza de espírito, desprendimento. E ele dizia mais: eu faço essas coisas, não sou eu que faço, mas o Pai que me enviou. Pobreza de espírito nesse contexto, nos ensinamentos cristãos, nos ensinamentos do Evangelho, é compreender que perto de Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não somos nada. Como disse para vocês, aquela vizinha olhava todo dia o varal da outra vizinha, mas não olhava o seu próprio vitrô, a sua própria janela. E na concepção dela, a vizinha estava com as roupas encardidas. E para surpresa dela, o que estava encardido e sujo era o vitrô da casa dela. Nossa missão como espírita é transformação, é divulgar a doutrina, mesmo que receba ofensas. É divulgar a doutrina, falar desse amor maravilhoso de Jesus, falar sobre essa doutrina maravilhosa que consoladora. Até porque, meus irmãos e amigos, irmãs e amigas, Jesus e seus discípulos sofreram na pele a renúncia dos homens. Somos trabalhadores de última hora e queremos que a humanidade se transforme e vai se transformar para um mundo de regeneração, saindo desse mundo de expiação e provas. Mas nossa missão aqui é, além de divulgar o amor, é para tentar, durante toda a vida, praticar esse amor. É sermos realmente pobres de espíritos. Porque quando temos talentos,
as pessoas que têm conhecimento é levar esse conhecimento às outras pessoas. Porque não levar o conhecimento às outras pessoas como um livro fechado, que ninguém lê. Nossa missão aqui é nos melhorarmos a nós mesmos, para que a humanidade, para que as pessoas que convivam, que tenham acesso a nós, possam também sentir essa melhoria. Não precisamos ser exemplo para ninguém. Mas ao mesmo tempo temos que dar exemplos da nossa missão aqui na Terra. Homens que recebem o talento de ter poder, de ter dinheiro, não tem sentido senão praticar a caridade, praticar o bem. Hoje eu assinei depois de 38 anos de serviço público, eu sou servidor público de carreira, eu assinei a minha aposentadoria. E ali eu passei a refletir para mim mesmo, chegando agora aos 59 anos, eu refletindo toda a minha trajetória no serviço público. Parece que eu entrei ontem, gente. Como as coisas aqui são passageiras. Parece que ontem foi que eu recebi o meu primeiro salário. E fiquei emocionado de receber o meu primeiro saláriozinho. O tempo passou. Hoje eu sou pai, avô. Já passei por tantas peripécias da vida, de boas, ruins. Já brinquei, já briguei, já chorei. Sou um ser humano como outro qualquer. Mas eu tenho aprendido dentro desta missão, dentro desta doutrina, que o mais importante é praticar o bem. Sabe por quê, gente? Se a gente fosse melindrar com tudo que acontece em nossa vida, principalmente no meio que vivemos, e a doutrina nos traz isso, porque o melindre ele vem do orgulho, da vaidade. Já percebeu que tem pessoas que você não pode falar uma coisinha assim, mais ou menos fora do contexto, que a pessoa não aceita, que o melindre é fatal? O melindre falta sintonia, é a falta de aceitar a pobreza de espírito. Quando nós, volto a dizer, falamos de pobreza de espírito, e quando Jesus dizia ali, numa interpretação muito simples, ele estava falando que nós dependemos do mundo espiritual, que nós somos passageiros aqui neste plano e que é preciso que a gente se despreenda aos poucos das coisas, porque senão nós vamos sofrer. Vamos sofrer por não nos desprender aos poucos de pessoas, de bens. A grande questão aí é que as pessoas fizeram uma interpretação totalmente equivocada da pobreza de espírito. Não se trata de uma pessoa sem conhecimento. Não se trata a pobreza de espírito de uma pessoa que não tem relevância. A pobreza de espírito aqui é muito mais dizer, olha, nós temos que nos igualar espiritualmente às outras pessoas, ou trazer as pessoas para que elas possam compreender que somos seres espirituais e eternos, passando por esse plano físico. O melindre, seja em qualquer local que estejamos,
E muito mais em grupos quando acontece isso, grupo de trabalho, grupo da religião, grupo da comunidade que você vive. É porque nós temos uma coisa que nos afeta na nossa vida, que é justamente a questão do ego. Feriu o nosso ego, vamos então sofrer com tal de melindres. O que quebra o melindre? O que quebra o melindre é a humildade. E a humildade é a pobreza de espírito. Tão difícil praticar. Nós viemos aqui para poder adquirir esta pobreza de espírito. Com humildade, sendo fraterno. Até porque nós espíritas precisamos ter uma noção, nem precisa ser espírito ou cristão, ou seja, qual for a sua concepção do Deus do seu coração, dos nossos corações. Quando a gente pratica a fraternidade, o mais beneficiado somos nós que praticamos. Quando temos a oportunidade de auxiliar alguém, nós somos os mais auxiliados. Existe uma campanha no Centro Espírita que eu pertenço, que é a campanha Alta de Souza. Um dia eu quero falar sobre isso, exclusivamente sobre esse assunto. Mas essa campanha como que é? A gente vai para a rua, passa a um grupo, passa numa casa, bate na porta, no portão, toca a campainha, a pessoa que vem nos atender, a gente dá uma mensagem e pede um donativo. Se a pessoa... Aí nós fazemos aquilo naquele quarteirão, naquela rua, e depois passamos recolhendo o donativo. Desse donativo nós fazemos então, de acordo com a ação deste programa, que chama-se Campanha Alta de Souza, reúne aqueles donativos para fazer doação para aquelas pessoas que estão passando necessidade. Eu vivi já momentos lindos fazendo essa campanha, de ser recepcionado por pessoas que é de outro conceito religioso, é evangélico, é católico, é de outra concepção, que vai lá e pega o saquinho de feijão, o saquinho de arroz e deixa lá. E já tive também que sofrer preconceito. A pessoa dizer, não quer saber disso não, que isso é macumbaria. Nada a ver. Até porque a palavra macumba é um aparelho, é um instrumento, não tem nada a ver com o espiritismo, a doutrina espírita. É a doutrina da paz, do amor, da caridade. E a pobreza de espírito todo dia bate na nossa porta. Ela bate e bate violentamente. Ela nos chama a atenção. Mas para ter esse conhecimento, para poder reconhecer a nossa pequenez diante de Deus, é preciso que a gente tenha pobreza sim, de espírito. É ser simples. É se libertar da vaidade, do orgulho do mundo. É justamente ter um coração mais puro. Buscar essa pureza no cotidiano da vida. Possuir uma consciência limpa. Como é bom você deitar e dormir. Saber que não matou ninguém, que não roubou de ninguém, que não prejudicou a vida de ninguém. Jesus nos chamou o tempo todo a sermos puros, a
adquirirmos essa consciência com todos os seus ensinamentos de parábolas, de alegorias. E hoje a espiritualidade nos chama, está presente aí, nos chamando cada vez mais a buscarmos essa pureza. Não importar para as ofensas, não importar para as vaidades, para as acusações, mas sim apresentar. Porque não adianta, gente. Eu vou dizer uma coisa aqui, é você e Deus. Um dia alguém chegou para mim e disse: fulano não gosta de você. Eu falei: o que eu posso fazer? O problema dela com Deus, não comigo, que eu não tenho nada contra ela. O grande problema é que às vezes precisamos de pureza de coração. Quando Jesus pegou aquela criança e apresentou ali e disse: olha, se você não for como uma criança, jamais você terá pureza. Porque as crianças, elas são puras. Você pode perceber que as crianças estão brigando aqui agora, um xingando assim, meio de dizer, um provocando o outro e tal. Você vem ali até dar uma bronquinha, que é normal. Daqui a pouco elas estão brincando novamente, como se nada tivesse acontecido. Isso é pobreza de espírito. Isso é desprendimento do ego. Porque quando ajudamos alguém, somos os mais beneficiados. Quando somos pobres de espíritos e compreendemos a nossa pequenez diante das coisas espirituais, diante de Deus, nós somos os mais beneficiados. Sabe por quê, meus amigos, minhas amigas? A sintonia com Deus nos dá paz interior, nos faz evoluir. Alguns dizem que é o único e o verdadeiro caminho da salvação. Se vivemos num mundo onde ainda o mal prevalece, não temos que ser maus. Se vivemos num mundo ainda onde as pessoas te agridem, te acusam, te desrespeitam, é porque, infelizmente, estamos convivendo com irmãos doentes e que precisamos, sim, orar por eles. E saibam, não somos vítimas de nada. Pelo contrário, temos muito a expiar ainda neste mundo. Que Deus nos ilumine, nos guarde, nos dê a oportunidade de na próxima semana estarmos aqui falando deste amor maravilhoso que é o amor de Jesus. Fiquem com Deus.